Abram, por favor, a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Vamos nos concentrar nos versos 10 a 12, mas é só para que os irmãos tenham uma melhor compreensão de todo o texto. Êxodo capítulo 3. O texto nos diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. Senhor, abençoa-nos, fala conosco nesta manhã através da tua palavra. Que o Senhor venha me usar para que os teus filhos sejam edificados nas Santas Escrituras. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Glória. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós temos exposto esse texto, pregado em cima desse texto já há algumas semanas. Primeiro, até aqui, o que nós vimos, né? No verso 1, nós vemos o Senhor claramente aqui uma escola divina na vida de Moisés. Ele agora era pastor de um rebanho, cuidando de ovelhas. Notem que os irmãos, eu creio que a maioria sabe, Moisés, cresceu, né? Foi educado entre os egípcios, era um príncipe que saiu então do meio dos egípcios, e ele passa agora esses 40 anos da vida dele pastoreando ovelhas. Eu falei aqui que para os egípcios tomar conta de ovelhas era um trabalho baixo, né? Não se fazia. O egípcio não cuidava de ovelhas, eles colocavam o trabalho, o pastoreio de ovelhas nas mãos de escravos. Apenas os escravos ou aqueles povos conquistados eram as pessoas que
fazia esse tipo de trabalho, cuidava do gado, de ovelhas. Esse não era um trabalho que um egípcio fazia. E Moisés foi educado entre os egípcios, cresceu como um príncipe, e agora ele está trabalhando, cuidando de ovelhas. Então, nós vemos aqui o que Deus faz na vida de um homem, né? Como a maneira como Deus trata na vida de um homem. Às vezes, pessoas que estão acostumadas a luxo, a uma vida de requinte, ou vivendo do bom e do melhor, por vezes são postos, podemos assim afirmar, ou acabam se encontrando numa situação difícil. E é o que nós temos visto nos nossos dias, pessoas que estavam bem empregadas, pessoas que estavam vivendo muito bem, que de repente passaram a viver com muita dificuldade, né? Quem sabe até mesmo precisando da ajuda de outras pessoas. Nessas horas, o que nós precisamos pensar, refletir, o que Deus está querendo me ensinar com isso? O que Deus está querendo fazer na minha vida? Porque todas as coisas que acontecem debaixo do céu não acontecem por acaso. Deus, todas as coisas contribuem de alguma maneira para o nosso próprio bem. Os teus filhos contribuem para o bem. Tudo aquilo que acontece na minha vida, de alguma forma, acrescenta a mim, ou simboliza para mim, ou representa para mim, lições preciosas. E Moisés passou por essa escola divina, provavelmente porque ele seria usado, aliás, ele foi usado por Deus para tratar, ser um pastor de ovelhas, no caso, conduzir o povo de Deus. Certamente, esse tempo que ele passou no campo sendo pastor de ovelhas, muito o ajudou nesse sentido. Uma outra coisa que nós vimos aqui é quando Deus aparece no meio de uma sarça, né, que queimava, mas não se consumia. O que nós vimos aqui, que o sobrenatural não era a sarça, não era aquela pequena planta, mas o sobrenatural era o fogo de Deus, né? Era a presença de Deus ali. E nos versos 3 a 5 nós destacamos duas coisas. Primeiro, a necessidade de reverência ao se achegar a Deus. Moisés não poderia se aproximar do Senhor de qualquer forma. Nós depois, mais tarde, veremos isso na construção do templo, né? Nós temos ali o lugar santo dos santos, né? Essa separação para mostrar ao povo de Deus quem é o Senhor, a santidade de Deus e a necessidade do homem, né, de olhar para dentro do seu próprio coração. O homem, mostrando ao homem que Deus, vou usar aqui uma expressão que ficou em voga no último ano de 2019, né, sem querer fazer menção aqui a um grupo, determinado grupo de futebol. Deus está no outro patamar, completamente diferente. E o homem é pecador, e o homem, para se aproximar de Deus, agora nós compreendemos, né? O homem, para se aproximar de Deus, o homem, para poder ter contato com Deus somente por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus que veio ao mundo, sofreu na cruz do Calvário, morreu por nós, e o ato de Cristo Jesus, né? Quando Jesus expira na cruz, o véu do templo foi rasgado do alto a baixo, simbolizando que agora, então, por meio de Cristo Jesus, o homem tem livre acesso ao Pai. Então o homem não pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos nos relacionar com Deus de qualquer maneira. Deus é santo, perfeito em todas as coisas. Nós somos pecadores. E como pecadores, somos sempre confrontados com a santidade de Deus. Alguém que conhece o Senhor sempre será confrontado com a santidade de Deus. E nos versos 6 a 9, a última ocasião que nós estivemos expondo este texto, vimos aqui o que foi que Moisés ouviu da parte do Senhor. Deus disse para Moisés que ele tinha uma aliança com o seu povo, lembrou Moisés, falou no coração de Moisés: olha, eu tenho uma aliança com vocês. E a segunda coisa que Deus disse é que ele não estava ausente dos dramas da vida do seu povo. O seu povo estava sofrendo, estava vivendo como escravo, mas Deus não estava ausente dos dramas desse povo. Da mesma maneira, nós também precisamos lembrar: Deus tem uma aliança conosco.
Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos lembrar disso, da aliança do Senhor para conosco. Nós somos amados por Deus. E a maior prova do amor de Deus é Cristo Jesus. A vinda de Cristo Jesus neste mundo. Ele é a nova aliança. Ele é a representação maior dessa aliança de Deus conosco. E que Ele está presente nas nossas vidas. Nem sempre nós sentimos, percebemos isso. Da mesma maneira que o povo no Egito também não percebia. Estava sofrendo, chorava. Um povo que era escravo, estava passando momentos difíceis ali. Mas Deus não estava ausente dos seus dramas. Ele ouvia o clamor do seu povo, como nós lemos aqui no texto. E hoje, meus irmãos, falando aqui dos versos 10 ao 12, eu quero trazer para os irmãos algumas questões para a nossa reflexão. Primeiro, no verso 10, quando nos diz: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, no verso 10, nós temos essa declaração de Deus, dizendo para Moisés: vá, pois, agora. Deus dizendo que o enviava, estava o enviando para falar com o faraó, para tirar o povo de Deus do Egito. E essa palavra do Senhor para Moisés deixou Moisés estarrecido. Não foi algo simples, comum, algo tranquilo de se ouvir. Primeiro, foi uma ordem difícil para Moisés. A primeira coisa. A segunda coisa, parece que Moisés entendeu errado aquilo que Deus estava dizendo para ele, havia dito para ele. Parece que Moisés entendeu que o verdadeiro, que o libertador seria ele. Por isso que Moisés fica assustado com essa palavra da parte do Senhor. E é interessante, meus irmãos, porque o Senhor não deu oportunidade para Moisés digerir essa ordem. Porque a palavra do Senhor para Moisés é: vá, pois, agora. Não foi uma palavra do Senhor para Moisés dizendo: olha, Moisés, se prepara, porque em algum momento eu vou enviar você ao Egito. Você voltará para o Egito. Então fica esperto. Não foi. Não foi aquilo que por vezes o pastor vira para o irmão da igreja e diz: olha, eu não poderei estar no culto tal, então olha, daqui a 15 dias, daqui a uma semana você se prepara. Tem gente olhando para mim que já sabe o que eu estou falando. Então você se prepara, porque eu não poderei estar no culto, compromisso, alguma coisa assim, né? E a pessoa se prepara para aquilo. Ou quando Deus diz para um jovenzinho, dizendo: olha, um Deus fala: olha, eu vou fazer de você um pastor. Ou um jovem, uma jovem: você será um missionário, você vai viajar este mundo pregando o evangelho, então eu vou enviar você para o Afeganistão, para você servir a mim ali, pregando o evangelho lá no Afeganistão. Mas você ouve algo assim, você tem um tempo de maturação, você vai se preparar, você vai entrar para um bom seminário teológico, você vai estudar a palavra de Deus, você vai se envolver mais com a igreja, você vai procurar se colocar à disposição da igreja para atuar, abençoar os irmãos, para servir aos irmãos. Se é para ser missionário, você vai participar de ações evangelísticas na praça, supera, você vai se colocar à disposição do Senhor. Mas não foi isso que aconteceu aqui com Moisés. O Senhor falou para ele: vá agora. Eu estou enviando você, né, a Faraó. Então não foi algo fácil, né? E interessante, meus irmãos, que no verso 10 fala sobre isso, mas no capítulo 4, verso 12, o Senhor também diz a mesma coisa. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. No capítulo 4, verso 19, mais uma vez. Agora o Senhor, o Senhor tinha dito a Moisés: Midian, volte ao Egito, pois você, né? E no verso 19, no capítulo 6, verso 11, a mesma coisa, Deus falando com Moisés: vai dizer a Faraó,
É uma palavra de Deus, uma ordem do Senhor. E a Bíblia nos apresenta, meus irmãos, ordens dadas pelo Senhor e ordens que foram difíceis. E uma delas, que me chama muita atenção, é a ordem que Jonas recebeu. Moisés aqui recebe uma ordem difícil para ele ir para falar com o faraó, dizendo: olha, você vai libertar o meu povo, você vai deixar o meu povo ir, porque é o Senhor quem está mandando. Mas o profeta Jonas também recebeu uma ordem difícil. Ele tinha que pregar para os ninivitas, um povo cruel. E ele falou: não quero ir não. E apresentou resistência. Jonas é um profeta, para mim, que se destaca muito na Bíblia, porque o livro do profeta Jonas não é aquele livro: não, fulano de tal foi tremendamente usado por Deus e fez aquilo outro, então Jonas fez isso, fez aquilo. Não, é um livro que expõe as fraquezas do profeta. É como se Jonas estivesse lá, as Confissões de Santo Agostinho, é alguma coisa semelhante. Jonas: olha, eu vou escrever aqui sobre todos os meus pecados, eu fiz isso, me dei mal por causa disso. É o livro do profeta Jonas. Deus falou comigo, mas eu fui rebelde. É o profeta que não ora, que foge, que vai para Tarso, um lugar que não se ouvia falar no nome de Jesus, aliás, no nome de Deus. E a fé não era conhecida em Tarso. Eu falei: vou para lá, porque se eu chegar em Tarso, não vou ter voz profética nenhuma no meu ouvido. Deus não vai levantar ninguém lá, não é possível. Vou para lá. Mas Jonas teve que fazer a vontade do Senhor. E aqui Moisés ouve essa palavra de Deus. Meus irmãos, Deus geralmente trabalha através da obediência voluntária dos seus servos. O Senhor, ao longo da nossa jornada de fé, nos dará ordens que nos serão difíceis. Dirá a nós coisas que nos serão difíceis. Nós geralmente queremos ouvir aquilo que é gostoso, é bom, quando Deus fala para você algo que já queima no seu coração e que você está louco para colocar em prática. Mas o difícil é quando Deus diz para você: você está machucado, unido, porque um irmão, um amigo, um parente disse algo que machucou o seu coração, e Deus diz para você ir lá e amá-lo e perdoá-lo. Agir de acordo com a sua palavra. Aí é difícil. Aí é mais complicado. Aliás, é bem complicado. Que Deus estava dizendo, a gente precisa parar para pensar o que Deus disse para Moisés, deve nos fazer refletir sobre qual tem sido a nossa atitude diante das ordens dadas pelo Senhor. O que Deus tem dito para você e o que você tem feito diante da ordem do Senhor, diante da palavra de Deus. Aliás, se você quer saber o que Deus tem para a sua vida, abra a Bíblia e leia. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Apenas abra a Bíblia, abra a palavra de Deus e leia. E você saberá qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se volte para Deus, ouça aquilo que o Senhor tem a te dizer na sua palavra e você saberá o que Deus deseja para você. Você ouvirá muitas coisas maravilhosas, as promessas de Deus que encherão o seu coração, alegrarão a sua vida. Mas você também ouvirá coisas muito difíceis. Você ouvirá que você é pecador, que você carece do Senhor. Você saberá disso. Você ouvirá que você precisa levar uma vida diferente neste mundo. Você é santo, você deve andar em santidade, porque o seu Deus, o nosso Deus, é santo. Mas Moisés também entendeu aqui que ele seria um libertador, por isso, uma das razões de ele entrar em pânico. Mas Deus não estava dizendo isso. Deus estava dizendo para ele: olha, eu vou usar você como meu instrumento. Deus estava dizendo que Moisés seria apenas um instrumento e não um libertador. E por vezes nós também interpretamos errado aquilo que Deus está falando conosco. E aí chegamos no verso 11, meus irmãos, no texto que nós lemos. O texto nos diz assim, o verso nos diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?
nós vemos aqui uma pergunta que não é existencial. Moisés não está querendo saber de fato quem é ele. Essa pergunta aqui, ela não é existencial, mas é uma expressão de dúvida. Uma pergunta que está travestida de humildade, mas tem como essência a incredulidade. Moisés apresentou para Deus 4 objeções, pelo menos. No verso 11, a sua inadequação, ele está dizendo para Deus que ele é alguém inadequado para aquela situação. Moisés está também, ele apresenta para o Senhor, mais à frente, um medo de ser questionado a respeito do próprio Deus. No verso 3, olha o que diz. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome deles? Moisés diz para eles, está falando para Deus: que lhes direi, Senhor? O que eu vou dizer para eles? Vou pedir para só fechar por uns instantes. Nós temos dois cãozinhos ali, um deles eu até conheço. Eu tenho um cachorro, toda hora vem aqui também na praça. Mas essa é a pergunta que será feita. Moisés mostra aqui, o que eu vou falar, Senhor, quando eles perguntarem o seu nome? A outra questão dele aqui são as dúvidas de Israel acerca da comissão e da autoridade que Moisés havia recebido da parte do Senhor, no capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu: se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhes apareceu. A outra objeção é a falta de eloquência de Moisés. Ele vai dizer no capítulo 4, no verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Eu sou parecido com o pastor Evandro. Opa, peraí, não é isso não. Nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Moisés não era como alguns de nós, que você coloca o microfone na mão e a pessoa fala com muita facilidade. Que é chamado lá para a família, o rapaz quer casar com a moça. E ele se aproxima lá para falar com os pais, toda a cerimônia, né? Todo bonitão. Ele nunca se veste bem, mas naquele dia se coloca a melhor roupa e vai lá falar com a moça, com o pai da moça, com a mãe. Eu me lembro do dia que eu fui pedir a Cleide autorização aos pais dela para me casar com ela. Gente, eu não sei o que deu, tremi com vara verde. Fiquei lá do jeito, gaguejava mais do que o normal, um horror. Né? Graças a Deus, os pais dela são bem formais, gostavam de mim, né? Mas foi muito difícil para dizer: olha, eu amo sua filha e queria me casar com ela. Vocês permitem? Eu vi, chega um tempo atrás aí, uma ocasião dessa, uma reunião de família dessa, um rapaz chegou todo. Falou bem demais. Falei: Jesus. Alguns têm facilidade, outros não. E Moisés identificava que ele não era essa figura. Ele não falava bem, ele tinha dificuldade para se comunicar. Ele falou: Senhor, como é que vai ser isso? Eu falo mal demais. Eu não tenho eloquência, eu não sei como me colocar. Como é que vai ser isso? Mas, meus irmãos, para Deus isso não significa absolutamente nada. Porque quando Deus chama, Ele usa. E usa de maneira tremenda, maravilhosa. Digno de nota, meus irmãos, foi o fracasso de Moisés em tentar salvar o hebreu, no capítulo 2. Voltem comigo, nos versos de 11 a 15. Notem que o fato de Moisés, no verso 11, expressar aqui a sua dúvida diante do chamado de Deus, não é à toa. No capítulo 2, versos de 11 a 15, nos diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto,
foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Moisés também, viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Então, o que nós temos aqui, Moisés está olhando para o passado dele também. Olha, eu tentei resolver um problema, não consegui. Eu fracassei para resolver um problema de 2 pessoas, eu não consegui. Se eu fracassei tentando resolver um problema de 2 pessoas, que dirá resolver um problema de centenas? Aliás, milhares. O que será? Eu não tenho um povo lá dentro do Egito enorme. Estou falando de 2 nações que estão no mesmo lugar. Como é que eu vou resolver esse problema se eu não conseguir resolver um problema de 2 pessoas? Então ele está olhando para o seu fracasso. Ele está olhando para o seu passado recente. Aquilo gritava tremendamente em seu coração. E nós temos aqui algumas questões para refletir. Derrotas e humilhações passadas tendem a nos marcar mais fortemente do que as nossas vitórias. A gente com facilidade lembra das derrotas. Elas marcam muito mais o nosso coração do que as nossas vitórias. Dá um exemplo aqui. Você que está estudando, uma boa parte, eu creio que um grupo bom aqui que tem estudado, mas imagina, você entre 10 provas, 7 você se dá muito bem. Mas em 8 você se dá muito bem, mas em 2 você vai mal. O que vai pesar sobre o seu coração? As 2 que você foi caidinho. É assim na nossa vida. A gente vive assim. A gente é assim. Isso pesou sobre o coração de Moisés. Mas, meus irmãos, os homens mais aptos para as grandes missões geralmente são aqueles que se julgam despreparados. Não são aqueles que batem no peito dizendo eu sei, mas aqueles que se julgam despreparados. Abram, por favor, em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Profeta Jeremias, capítulo 1. Versos 6 a 8. Jeremias 1, 6 a 8. Aliás, vou ler a partir do verso 4. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Deus chama o profeta Jeremias, e é essa a resposta que Jeremias dá ao Senhor, uma resposta semelhante à resposta de Moisés. Mas Deus está dizendo para Jeremias: olha, eu sou com você, meu filho. Eu sou com você. E durante 40 anos, Moisés tinha sido um humilde pastor no deserto, como nós falamos aqui.
Estaria ele agora preparado para falar pessoalmente com o faraó na sua situação? É importante ressaltarmos, meus irmãos, que Faraó tinha um poder enorme, o seu exército era enorme. E o que é que Moisés tinha? Moisés olhava para a sua volta e pensava: eu não tenho um exército comigo. Eu não tenho ninguém comigo. Do ponto de vista humano, Moisés não tinha nada. Mas do ponto de vista divino, Moisés tinha tudo. Moisés tinha o próprio Deus na sua vida. A palavra do Senhor, a ordem de Deus. Moisés podia contar com o Senhor. O escritor Charles Swindoll, em seu livro Moisés, um homem dedicado e generoso, ele diz o seguinte: diz que Moisés deveria responder da seguinte maneira para Deus: como o Senhor quiser. Sou inflamável como esta sarça. Basta arriscar um fósforo na minha vida. Por quê? Por que Moisés podia dizer isso? Porque era o próprio Deus que estava falando com ele. Nós sempre poderemos responder positivamente ao chamado de Deus, à ordem de Deus. Por quê? Porque é o próprio Deus quem está falando conosco. A ordem foi dada por Deus. Deus sabe o que faz. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Amém. Então, tudo que Deus falar para mim e para você, toda a ordem dada pelo Senhor é perfeitamente cumprível. Eu posso realizar, eu posso fazer, não por causa de mim, mas por causa de Deus. Amém. Algumas aplicações. Você tem entendido o chamado de Deus? De que maneira? Você entende quando Deus fala contigo como uma ordem ou como um convite? Só que quando Deus nos chama, quando Deus fala conosco, meus irmãos, não é uma questão de opção. Nós não temos duas atitudes para tomar. Nós vivemos um tempo que muita gente apresenta o evangelho assim, né? Se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Se eu fizer eu serei abençoado, se eu não fizer eu não serei abençoado. Não se trata de questão de poder optar. Eu sou um servo de Deus. Me parece que falta a nós essa compreensão de quem nós somos. Quem é o Senhor? Se eu digo que sou servo de Deus, então eu não tenho opção. O único caminho para mim é a obediência. Não se trata de, eu posso escolher. Quem é você para dizer para Deus, quando Deus te ordena algo? Quem é você para dizer, não, eu vou escolher se eu faço ou não? Então você não é servo de Deus. Você frequenta uma igreja, você tem uma religião, mas você não pode afirmar que você é um servo de Deus, que conhece o próprio Deus. Quais são as desculpas que você tem apresentado para o Senhor? Quais são as objeções que você tem apresentado para Deus? Existe alguma debilidade na sua vida que represente para Deus empecilho? Uma dificuldade para Ele? É dificuldade para você, é dificuldade para mim, é debilidade para você, é debilidade para mim, mas para Deus, quando a vontade de Deus está estabelecida, gente, não há impossíveis para Deus. Portanto, trate com Deus as suas debilidades, confie no poder infinito do Senhor. O nosso Deus é todo poderoso. Confie na ordem dada pelo Senhor ou nas ordens dadas por Deus. Confie na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E por último, verso 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus deixa claro que o projeto aqui era dele, não era de Moisés. O livramento do povo do Egito era um projeto de Deus. Era uma proposta de Deus. Era algo que Deus havia estabelecido, não Moisés.
Moisés não estava incluindo Deus no seu plano, mas Deus estava incluindo Moisés no seu plano. Então era tudo muito diferente. Moisés seria apenas um instrumento do Senhor, e Deus está dizendo para ele: eu estarei com você. Faz toda a diferença isso. Saber que Deus está na nossa vida, que Deus está conosco. É o Senhor quem o envia, isso está muito claro aqui. E a garantia dada por Deus, ela é muito interessante, ela é diferente. Porque essa garantia de Deus aqui, no caso, o que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: olha, o plano terá êxito. É o mesmo. Porque Deus está dizendo: vocês vão prestar culto aqui neste monte. Você vai lá, você vai tirar o povo do Egito. Essa é a minha garantia. A minha garantia é que a minha vontade será feita. É que eu vou cumprir aquilo que eu estou dizendo para você. Vocês estarão aqui neste monte, cultuando a mim, adorando a mim, louvando o meu nome. E é interessante, porque evidentemente isso se cumpriu, como nos diz a sua palavra, isso se cumpriu. Aliás, foi ali, no Horebe, que a lei foi dada a Moisés. Deus cumpriu a sua palavra. A vontade de Deus foi feita. Meus irmãos, nós falhamos, Deus não falha. Deus jamais falha. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Glória a Deus. Nós não. Quantas vezes já tentamos coisas, né? Quantas vezes já não falhamos em projetos, intenções nossas, agendamos coisas. Não, eu vou fazer isso. Daqui a tanto tempo eu vou realizar tal coisa, e nós não conseguimos. Se você parar para pensar, talvez alguns anos atrás, você imaginava: não, olha, quando eu tiver tal idade, eu vou estar fazendo isso. Aí você, tempo passa, você percebe que você não conseguiu realizar aquilo. Mas com Deus não é assim. Deus é perfeito em todas as coisas. Deus jamais falha. E a pergunta é: como não confiar em Deus? Como não se derramar, se jogar em seus braços, colocar a vida toda nas suas mãos e dizer: Senhor, guia a minha vida? Por que insistir em levar a vida do nosso próprio jeito? Por que insistir em tentar administrar a vida segundo o nosso próprio coração, se nós podemos entregar a nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, cuida, faça-se a sua vontade na minha vida. Amém. E eu espero que você hoje faça isso. Se derrame diante do Senhor. Peça perdão a Deus pela sua tentativa de buscar o sucesso das suas realizações através do seu próprio braço, da sua própria força, sem consultar ao Senhor, sem confiar ao Senhor. Confie toda a sua vida nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor. Obedeça ao seu chamado. Coloque em prática aquilo que Ele já tem dito a você. Em nome de Cristo Jesus.